Aí a gente tem que enfrentar o preconceito, que ele vem em formas de piada, a violência física, a violência mesmo verbal, né? E nesse momento a gente quer ter aquele acolhimento da família. E é difícil, porque não aceitam. Tem certo momento que a gente quer ter ali o colo da mãe, quer ter uma palavra de afeto, de ver que a família realmente aceita a gente, porque é a base da gente, é onde a gente realmente vai se refugiar. Eu, sabendo que seria muito difícil para mim, eu realmente fiz a decisão de caminhar só no mundo, desde então. Então foi uma estrada muito complicada, de solidão, porque eu não podia, quando eu ligava para falar com minha família, lá em São Luís, eu não podia dizer o que estava acontecendo comigo, partilhar com minha família quando eu estava vivendo um problema de sentimento, um problema de dor, de solidão. A família realmente não ia entender, e também por não aceitar. E aí o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com isso, ao ponto de que isso também fortalece muita gente, porque vai criando uma base tão forte pra gente que a gente não vai aceitar assim, facilmente qualquer tipo de rejeição. Mas não é fácil. Às vezes, eu, por exemplo, eu venho de um tempo em que eu tive que fazer um caminho muito difícil. Aí hoje em dia eu olho os meninos que já na minha época eu tive medo de me assumir, e as crianças, né, os adolescentes de hoje em dia já saem muito fácil do armário, né, dão mesmo a cara a tapa. E aqui pro Curuí, nessa questão da transição, eu lembro que foi tipo assim, como que num estalar de dedos, né? Eu trabalhava num órgão público aqui e, digamos assim, eu fui trabalhar num dia com toda uma figura masculina. Quando eu voltei no dia seguinte, eu já voltei já com uma aparência diferente. Eu já tinha deixado o cabelo crescer, já estava começando a tomar os hormônios, então era diferente. Eu enfrentava os olhares dentro do ônibus quando eu ia para o trabalho, as pessoas me olhando, então era agressivo, como ainda é até hoje. Sim. Ainda é agressivo até hoje os olhares. As pessoas falam muito pelos olhos. Nossa, elas te condenam muito quando elas te olham, né? Aí aqui e acolá eu ouvia ainda. Hoje em dia não mais, porque a gente acaba se tornando tão popular, né? Onde a gente vive, tão comum, que desde do bairro em que a gente vive ao centro da sua cidade, você já começa a ter aquela visibilidade, então aquilo já vai diminuindo. É isso. Então a gente já sabe como lidar com... Olha o viadinho, olha a bichinha, entendeu? Hoje eu já sei como lidar com isso. Sim. De uma maneira até muito madura. Lógico que a gente sente medo, porque não é fácil você acordar às 6 horas da manhã, tomar seu banho, botar um salto alto, botar uma bermuda, uma blusa feminina, um sutiã, porque você fez uma hormonioterapia e criou seios. Você está com cabelo grande, a sua fisionomia é diferente. Aí as pessoas te identificam pela questão da voz. Eu hoje, no meu trabalho, né, na profissão que eu exerço, às vezes eu escuto da criança, ela chega e pergunta para mim, mas o tio é homem ou é mulher? É menino ou menina? Aí geralmente eu pergunto, o que você acha? É uma mulher. Tia Rebeca, eu sou uma mulher. Quer dizer, na cabeça da criança, se a gente já causa aquela dúvida na cabeça da criança, imagine de um adulto, né? E a gente já tem que ter esse trabalho de ali trabalhar os pequenos para poder, mais na frente, ela não se tornar uma pessoa preconceituosa, homofóbica, né? Mas, infelizmente, a gente já encontra lá na frente toda uma instituição que vem derrubando isso, que é a família, sim, que é a igreja, né? Que é a escola, vem derrubando até mesmo a questão dos governos que a gente vive, né? Eles se tornaram muito preconceituosos e eles tratam de vomitar todo um ódio que tem contra negros, contra homossexuais. E eu, particularmente, eu já tenho uma carga de luta muito grande, porque negra, pobre, trabalhadora, periférica e mulher trans, ou seja, eu tenho que matar todo dia 5 leões por dia, né? Então eu tenho que não é me fazer de forte, eu tenho que ser forte
para fechar a porta da minha casa, erguer a cabeça, tomar meu coletivo, ficar 8 horas dentro do local de trabalho para poder enfrentar todos os tipos de olhares e julgamentos. Eu sempre tive, quando eu comecei a observar minha mãe, tias minhas trabalhar no ramo de beleza, que eu fui para fazer o curso, eu tive que entrar para o Senac, e esses cursos são pagos, eu tinha que adquirir material de trabalho e tudo mais. E como eu não ia ter apoio da família, por questão de preconceito mesmo, aí o que eu achei num período, entendeu? Porque para fazer o curso foi justamente adquirir o dinheiro através do trabalho noturno dentro da prostituição. Por quê? Porque ou eu trabalhava na época, ou então eu ia investir numa profissão. Porque eu precisava ter uma profissão para eu poder me manter, me sustentar, caso eu viesse sofrer da família todo um processo de preconceito maior, até chegar a ser expulsa de casa, né? Porque eu via como era, e eu conhecia muito bem a família que eu tinha na época, entendeu? Eu via muitos comentários, ainda mais quando a pessoa não trabalhava e tinha toda, porque vagabundo, aquela coisa toda, e tem que trabalhar. Então, como eu tinha vontade já de sair de casa, eu já tinha que ir com uma profissão, que onde eu chegasse eu sabia que eu ia ter um trabalho logo de cara. Foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Tocantins. Trabalhei no hospital lá 3 anos, como na área de técnica de enfermagem. Vim para Tucuruí, né, aqui no Pará, e trabalhei 20 anos por aí no hospital público daqui, né, que na época era administrado pelo Estado. Aí, como foi que aqui eu enveredei mais pro lado da beleza? Porque como eu trabalhava de 6 horas, tem aquela questão de plantão, 6 horas, então 12 horas, né? Quando eu estava de folga, eu ia para um salão de um amigo meu e fazer uns bicos e melhorar mais a questão das técnicas, porque o curso era muito antigo e já ganhava ali uma porcentagem. Aí, tipo assim, foi crescendo cada vez mais, eu fui descobrindo esse universo da beleza, né? De transformação, trabalhar com cabelo. Aí aconteceu um episódio muito ruim no hospital que eu trabalhava. Eu lembro que eu tinha saído de um plantão, vim para casa e recebi uma ligação que eu tinha que voltar para resolver um problema. E qual era esse problema? Tinha lá toda uma acusação de que eu tinha abusado de um paciente. Mas é uma história que, se eu for me aprofundar, a gente vai passar mais tempo aqui. Então, o que aconteceu? Da minha demissão do hospital, eu ia voltar para o Maranhão, sabendo que eu ia passar de novo, e já tinha feito toda uma mudança, minha aparência, né? Já tinha assumido toda uma transexualidade, e surgiu uma oportunidade de eu ficar em Tucuruí administrando um salão, enquanto uma amiga nossa, que era uma travesti, que tinha um salão aqui, ia para a Europa. Ela ia fazer todo um processo de cirurgia, de plástica e tal, e eu fiquei 1 ano administrando esse salão. Então, eu me vendo à frente de um empreendimento, de um salão, mesmo não sendo meu, eu desenvolvi a habilidade de administrar um negócio. Foi quando ela voltou, 1 ano depois, eu entreguei o espaço dela e abri o meu, porque eu já tinha feito uma clientela, a clientela que era dela, por não me conhecer dentro do ramo, foi para outros salões, né? E quando ela voltou, eu entreguei o material dela e abri o meu. Aí daí nasceu a Rebeca empreendedora. E abri a minha empresa, entendeu? E comecei daí uma nova etapa de vida, né? Como profissional. For querer voltar, digamos, para a área da saúde, eu vou encontrar uma barreira. Por quê? Porque quando se trata de uma mulher trans ou uma travesti, as portas se fecham. É tanto que hoje nós temos amigas que são formadas em direito, são formadas em áreas mesmo de renome, e elas têm dificuldade de arranjar um emprego, porque se trata de mulher trans. Como uma boa ludovicense, né? Que nasce em São Luís, é ludovicense, e lá nós já tivemos grandes poetas, né? Então acho que isso já está no sangue mesmo, né? Como o baiano é bom do axé, né? Então o maranhense é muito bom da escrita. Mas eu descobri essa veia poética justamente quando eu comecei a registrar o que se passava comigo, as agonias, sofrimentos, a questão de não ter com quem conversar, tudo num papel. Então, dali foi aparecendo o dom da escrita, né?
E para aprimorar ainda mais a questão de fazer poesias, eu tive que ler referências, ler outros poetas, saber conhecer palavras e os significados para poder, né, acrescentar aos escritos. Então foi daí que nasceu. Aí eu fui aprimorando com o tempo. Quer dizer, eu fui amadurecendo, a mente foi se tornando, foi abrindo mais, né? O meu conteúdo gramatical e também de escrita foi melhorando. E eu fui fazendo vários poemas. Quando eu morei no Tocantins, eu participei de 2 festivais de uma cidade chamada Gurupi, pela Universidade Federal de lá de Gurupi. E quando eu morava em São Luís, eu participei de 3 pela Secretaria de Cultura de lá de São Luís. Lá eu tenho registro pela AMA, que é uma associação de escritores maranhenses. Não tenho livros escritos, mas tenho poemas que já participaram de eventos, né, culturais. Aqui eu ganhei um troféu, né, um prêmio do Festival de Tucunaré, que já foi extinto, né? E ganhei também com uma poesia. Tenho poemas que agora está dentro de um projeto dessa Lei Aldir Blanc, né, da Rose Monteiro, né? E tem poemas meus que fazem parte. Mas tenho ainda, quero deixar alguma coisa, né? Não ficar somente a Rebeca trans, né, mas ficar alguma coisa registrada.